para nós ganharmos tempos, ler uma história muito interessante. Capítulo 16 de Lucas. O evangelista São Lucas, capítulo 16, versículo de número 19. Narra uma história muito interessante, a qual eu chamo a vossa atenção. Para que vocês possam compreender, é preciso me escutar, porque eu vou procurar fazer aqui de tudo para que você possa entender, como diz a palavra do Senhor. Diz assim a palavra, capítulo 16, versículo 19, do Evangelho de São Lucas. Diz assim a palavra: havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro. Diga comigo, irmão, Lázaro. Coberto de chagas, este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades. Diz aqui, onde estava sendo atormentado, ele olhou para o céu, para cima, e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o nosso lado não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para cá, esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém, viu, irmão Alexandre, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco deixarão. Convencer-se ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, e todos digam amém. Meus irmãos, senhoras e senhores que estão nos ouvindo, a vizinhança em geral, eis aqui uma verdade bíblica, uma verdade extraordinária sobre a morte. Quando nós falamos de morte, muitos até o temem, muitos até dizem assim: eu me arrepiei, porque morte é um negócio que ninguém o quer, que ninguém o deseja, nem para os nossos inimigos a gente não deseja que o morra, porque a morte, como eu já disse, no seu significado de matéria, o homem acabou-se aqui na terra, o homem vai ser sepultado, vai ser enterrado, como já disse a palavra. Depois de muitos dias, some-se o corpo, some-se os ossos, a terra come, o consome. E muitos por aí dizem assim, amados, preste-me bem atenção, muitos por aí dizem assim: quando eu morrer, faça de mim o que quiser. Quem quiser enterrar, que o enterre, tudo bem. Até por aí até uma falta de conhecimento quanto à salvação em Cristo. Mas eu quero vos esclarecer o seguinte, amado:
A Bíblia diz que depois que o homem morre, resta-lhe para ele agora o juízo. O que está reservado para o ser humano é o juízo, porque Deus o deu a cada um de nós um corpo, e esse corpo é para nós praticarmos obras dignas de arrependimento. Esse corpo é para nós praticarmos coisas boas, produzir frutos para a eternidade. Então tudo aquilo que nós fizermos no meio desse corpo, um dia a Bíblia diz que Deus vai chamar-nos para requerer de nós. Se nós fizermos coisas boas, receberemos uma recompensa maravilhosa, uma recompensa eterna, uma recompensa chamada galardão pelas obras que nós prestamos aqui na terra através do nosso corpo. Mas se através do nosso corpo físico nós fizemos coisas mais, também nós vamos prestar conta. E a Bíblia, meus amados, narra a história de um cidadão que não é citado o nome, mas diz que era um cidadão rico, um cidadão que vestia de púrpura, um cidadão que tinha alimento. Se fosse nos dias atuais, eu podia ir até mais longe, pessoas de alta condições financeiras, milionários, tinha de tudo que queria com o seu dinheiro. Mas a Bíblia também mostra um cidadão pobre, um cidadão chamado Lázaro. Não é o Lázaro, o irmão de Marta e Maria, mas esse Lázaro era um mendigo, cheio de chagas, cheio de feridas no seu corpo. E aquele mendigo, um dia, uma certa ocasião, ele chegava, certamente na hora do almoço, na hora da janta, não sabemos, mas ele chegava e ficava no portão, esperando que o rico se alimentasse, e com aquela sopra, desse para ele, ou seja, alimentasse ele. Ele ficava ali na expectativa, quando o rico comer, com certeza vai colocar o restante no lixo, e eu vou lá catar, e eu vou lá e vou me alimentar, porque eu estou com fome, eu não tenho casa, não tenho morada. Mas, meus queridos, não é porque o homem era rico que morreu e foi para o inferno de jeito nenhum. E não é também porque o homem era pobre, chamado Lázaro, e morreu e foi para o paraíso, de maneira nenhuma. A diferença que Jesus quer mostrar para a humanidade é o seguinte, querido, que a salvação, ela é independente de riqueza ou de pobreza. Não há como o ser humano se desculpar, mas na terra eu era pobre, mas na terra eu era rico, mas eu tinha isso ou aquilo. Não, senhor, porque nada do que tem aqui no pó da terra nós vamos levar para a eternidade. Você não vê um rico levando a sua riqueza. Pode até alguém querer sepultar, como nós acabamos de ouvir na mídia alguns tempos atrás, não sei quantos anos já faz, que um certo cidadão, cantor de nome e renome por aí, ele morreu lá nos Estados Unidos e foi sepultado, e no seu caixão foi todo um caixão de ouro, formado de ouro, meus queridos. Mas para nada se aproveita, sabe por quê? Porque quando ele chegar na eternidade, quem vai entrar é o Espírito dele. E Deus não quer saber se ele era rico ou se ele era pobre. Deus quer saber se ele um dia o aceitou, se ele compreendeu a palavra de salvação e foi transformado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, que pega o cidadão pobre ou rico, independente de classe social, pobre, rico, amarelo, branco, índio, preto, seja qual for a sua cor ou a sua raça social, ele traz, ele salva, ele transforma e leva o homem para a eternidade para gozar lá na glória de Deus, na paz de Deus celestial. Glória a Deus! Glória a Deus! Então, amados, a Bíblia diz que aquele cidadão morreu. E quando ele morreu, foi sepultado num lugar chamado Hades, que é um lugar inferior da terra, onde tanto era sepultado como havia habitação dos mortos. Os irmãos, prestem bem atenção que essa história não é uma parábola, é uma história real que Jesus contou, e disse que lá havia uma separação. Paraíso, um lugar de descanso chamado seio de Abraão, e havia o Hades, um lugar de tormento eterno. Só quem sabe quem vai chegar lá no Hades ou no seio de Abraão é Deus. Agora nós, através da palavra de salvação, estamos oferecendo hoje de graça um passaporte, que é a sua salvação em Cristo Jesus, que vai lhe garantir a entrada na glória celestial.
não pode entrar no céu a não ser através do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Jesus morreu no Calvário para te dar o direito de entrar no céu pelas portas e gozar eternamente juntamente com Ele. Não existe outro caminho, amados. A morte espiritual, a Bíblia narra como uma segunda morte. A morte física, já expliquei bem direitinho, e a morte espiritual, que é uma segunda morte. E a Bíblia diz que aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição não vão passar pela segunda morte. E a primeira ressurreição que a Bíblia fala foi a ressurreição em Cristo Jesus. A Bíblia diz que primeiro foi Jesus que ressuscitou. Ele é a primícia dos que já dormiam. Jesus morreu lá, mas a Bíblia diz que no terceiro dia Jesus ressuscitou e deu entrada aí, meus amados, queridos amados, o céu de Abraão, ou seja, transportou o céu de Abraão para o terceiro céu, onde as almas esperam a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então, todos aqueles que aceitar Jesus passa a fazer parte da primeira ressurreição com Ele. Nós estamos, amados, esperando um grande evento, a qual a Bíblia diz que um anjo vai tocar a trombeta e outros anjos vai vir fazer uma colheita aqui na terra. Todos aqueles que estiverem com o seu nome escrito no livro da vida vai gozar da eternidade com Cristo. Mas porém aqueles que rejeitaram Jesus, rejeitaram a salvação, a Bíblia diz que os seus nomes não estão escritos no livro da vida. E esses vão entrar para a segunda morte, que é o afastamento total da presença de Deus. É lamentável a gente ter que dizer isso, amigos. Mas a Bíblia diz o seguinte, que todos aqueles que não for achado escrito no livro da vida, ele vai ouvir do próprio Deus a seguinte mensagem: apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. Glória a Deus! Então, amados, enquanto é tempo, aproveite. A leitura que nós lemos hoje diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que têm sede, vinde às águas e beba, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E faz algumas interrogações: por que é que está gastando o teu dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Aí ele: ouve-me atentamente, e você vai comer o que é bom, e a vossa alma vai se deleitar com a gordura. A sua alma vai ficar fortalecida, porque aqui está o vinho e aqui está o leite, e não precisa pagar mais nada. Sabe por quê? Porque a nossa dívida que nós tínhamos com Deus foi perdoada através do sangue de Jesus Cristo. E Ele nos deu o direito de agora gozar nas mansões celestiais através do sacrifício vicário de Cristo lá no Calvário. Aquele homem morreu, foi sepultado. Aí alguém, amados, diz assim, alguém por aí diz assim, como eu já disse no início dessa mensagem: quando eu morrer, faça de mim o que quiser. Meus queridos, já disse também que depois da morte segue-se ao juízo, segue-se para uma eternidade. A Bíblia diz que quando aquele cidadão rico chegou lá, ele não ficou entregue ao esquecimento. A sua consciência estava viva. Ele sabia por que estava ali. Seria até uma injustiça da parte de Deus se o ser humano morresse e fosse para o Hades, para o inferno, e chegasse lá e dissesse assim: por que é que eu estou aqui? O que foi que eu fiz que me trouxe aqui? A Bíblia diz, querido, que é as nossas obras, os nossos atos, é aquilo que nós fazemos, como eu já expliquei. Então, amado, chegando lá, nesse lugar, a sua consciência vai ficar viva. Quando morre uma pessoa aqui na terra, já abre os olhos na eternidade. Seja uma eternidade com Cristo, ou seja uma eternidade sem Cristo. Nós dizemos uma eternidade com Cristo, porque, como já disse a palavra, morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o céu de Abraão, lugar de descanso, lugar de repouso. É esse lugar que nós estamos aqui te oferecendo. Morrer para
passar para uma eternidade, mas Aleluia, passar Deus. consciente de que você vai ter uma vida Glória eterna a juntamente Deus. com Cristo. Os pecados perdoados, Glória os a pecados Deus. purificados através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. É verdade. Glória a Deus. Mas Glória a passar Deus. para uma eternidade sem Deus. Veja só agora, amados. Veja o que aconteceu com aquele cidadão. Aquele cidadão, quando chegou lá, ele se deparou com uma cena infernal. Ele se deparou com um lago de fogo. Ele se deparou com um lugar de tormento. E quando aquele cidadão estava agonizando diante daquele cenário, Glória a ele Deus. levantou os seus olhos. Assim diz o evangelista São Lucas, narrando a história que Jesus tinha contado. Ele levantou os seus olhos e contemplou lá no lugar de descanso, no lugar de repouso, aquele mendigo que ninguém dava nada por ele, aquele homem cheio de chaga, que os cachorros que lambiam aquela chaga, ele viu e disse: mas rapaz, que diferença, eu estou aqui no lugar de tormento, e aquele homem que era mendigo, não tinha nada na terra, mas está lá no gozo, no repouso. Ei, pai Abraão, faça alguma coisa por mim, eu estou atormentado. Assim diz a palavra que ele gritou. Agora preste bem atenção, amados. Preste bem atenção, por gentileza. Ele pediu a Abraão, que era, vamos dizer assim, um pastorador daquele ambiente chamado seu de Abraão. Ele pediu e disse assim: pai Abraão, me permita. Irmão Adriano disse: há um poder muito grande nessa palavra. Eu te rogo que permita que Lázaro, esse cidadão que está aí nesse lugar gostoso de descanso, molhe o seu dedo na água. Irmão Nécio, um calor causticante, uma agonia na alma. É porque aqui nós estamos falando de algo espiritual. Não era o corpo queimando em chama, mas a alma ardendo com fogo, que Jesus disse que lá o fogo nunca se apagará e o bicho nunca morrerá. É lugar de tormento, é lugar de castigo eterno. Mas Deus tem jeito para que você não vá para lá, meu amigo. E como é, meu irmão pastor, pregador, é aceitando Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Ele vai te livrar da condenação eterna, desse lugar de tormento, e você vai cantar o hino novo da glória celestial, juntamente com Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles me permitem aqui. Agora, meus amigos, a súplica desse cidadão Glória a não Deus. foi tão fácil como eu estou falando aqui. É? A súplica desse cidadão não foi esse calorzinho que nós já estamos acostumados aqui na cidade de Natal, com um clima chegando até a 40 graus, 40 e poucos graus. Lá a temperatura, meu filho, é eterna. Coloca aí o termômetro que ele vai explodir, que ele não vai aguentar medir a temperatura do inferno. E a Bíblia diz que ele gritou assim: uma ponta, amados, deixe que Abraão molhe o seu dedo na água, o que é um pingo de água. Mas ele rogou: eu queria uma gotinha de água, se tu permitisse daí. Aí Abraão disse: não, senhor, Glória a Deus. não pode mais não. Aí ele disse: então faça o seguinte. Oh, glória a Deus. A gente vai sentindo a palavra, o poder, o peso da palavra. Ele disse assim: me permita, eu tenho lá em casa 5 irmãos, e eu gostaria que o senhor deixasse Lázaro ir lá e pregasse para ele, ou então me dá uma segunda chance, deixa que eu vá lá. Queridos, quando o irmão Dix estava falando, mas o irmão Adriano, eu digo: quantos, e ele cantou o hino, quantos não queria hoje uma segunda chance para aceitar o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Quantos não queria ressuscitar e voltar na terra e dizer: agora eu vou ser crente em Jesus pro resto da minha vida aqui na terra?
existe céu e existe inferno, meu querido. É verdade. Não tem meio termo dessa mensagem. Não tem um caminhozinho de atalho que eu diga que não existe o inferno. Jesus falou mais do inferno em seu sermão do que propriamente do céu. Mas para quê? Para livrar o homem da condenação eterna, para livrar o homem do fogo e a chama do inferno. Mas o céu está aberto para todos aqueles que querem aceitar Jesus como Salvador e livrar a sua alma da condenação e do juízo final. Amigos, me ouça com bondade. Eu já passei 5 minutos, mas quero concluir dizendo que tudo aquilo que o seu amigo, que a sua família, que os seus colegas de trabalho, de faculdade, seja de onde for, o mais que ele vai poder fazer é pegar na asa ou na aba do caixão, daquele suporte que conduz. O mais que ele pode fazer é adentrar o cemitério. O mais que ele pode fazer é ajudar os coveiros a cavar um buraco. O mais que ele pode fazer, amigo, é jogar uma pá de areia. E muitos vão sair chorando e consolando sua família. E depois disso, meu amigo, nada mais ele poderá fazer por você. Mas daí para frente, a situação agora é entre você e Deus. Você vai ter que encarar a Deus. Você vai ter que dizer para Deus, porque não quis aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. Você vai ter que dizer para Deus, porque se vergonhou do Evangelho. Você vai ter que dizer para Deus, porque foi que você se vergonhou da salvação em Cristo. Mas ainda há lugar. Vinde e comprai esta noite vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Vinde e tomai a água da salvação. Jesus está oferecendo. Ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 7, se eu não me engano, foi capítulo 8. Ei, todos vós que têm sede, vinde a mim. Aí alguém olhou para Jesus e disse, como é que pode? Esse homem está oferecendo o que o profeta tinha profetizado muitos anos atrás. Agora chega um cidadão, nascido de Maria, da irmã Maria, nascido de um certo irmão chamado José, carpinteiro, homem trabalhador, sofrido, nasce lá Jesus Cristo. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nasce uma criança, recém-nascida, depois vai crescendo, chega um jovenzinho dos seus 12 anos, chega agora um jovem, ou seja, um homem de seus 30 anos, e grita em uma festa muito importante que havia em Jerusalém, dentro do templo. Ele diz, todos aqueles que têm sede, vinde a mim e beba. Ou seja, eu sou a água da vida, e quem beber dessa água não terá a ter sede. Quem beber da água que Jesus der, não precisa de um pingo d'água implorado para que Lázaro vá lá e more e coloque. Sabe por quê? Porque a chama do inferno não tem poder sobre aqueles que aceitaram Jesus como Salvador da sua alma. Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia diz que Deus nos livrou da condenação e da morte. A Bíblia diz, amigo, que o salário do pecado é a morte. A recompensa que o pecado dá é a morte. Mas Jesus disse, mas eu vim para que tenha vida, e vida com abundância. Aquele cidadão implorou. Jesus disse, não vai sair ninguém daqui. Olha, disse Abraão, entre vocês e nós que aqui estamos, existe um grande abismo. Meus queridos, deixa eu só terminar essa mensagem dizendo que por aí existe muito espírito enganadores, enganando as pessoas e dizendo que está vindo trazer uma mensagem eterna, uma mensagem do outro mundo, do mundo eterno. Mas a Bíblia deixou bem claro nesse texto que os que estão lá no céu de Abraão estão em bom lugar. Eles não podem vir novamente até nós. A Bíblia diz que também quem estiver no tormento eterno
até nós, mas existe profeta na terra, existe pregadores. Aqui está uma igreja que aceitou Jesus como Salvador, exatamente para dizer que Jesus Cristo vem buscar um povo zeloso, especial de boas obras, que aceitaram Ele como Salvador da sua vida. Glória a Deus. Eis aí a oportunidade, amigos. Senhoras e senhores, o lugar de tormento existe, mas também existe um lugar de gozo, que só podemos entrar através de Jesus Cristo. Não há outro que possa nos levar até lá, mas o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você, Ele pode nos levar à presença de Deus, porque com Ele está o perdão dos nossos pecados, com Ele está o poder de purificar a nossa alma e dizer: agora você está apto a entrar no reino de Deus. E eu quero saber se você quer ter esse encontro com Jesus essa noite. Tem um corinho que diz assim: ao final do labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que ele lá te ter a tua alma, qual será no futuro teu lar? Escute-me, meu amigo, hoje tu tens escolha. vida ou morte? Qual é que você quer? Aceitar. Deixa para amanhã, amanhã pode ser tarde. Pode ser muito tarde. Hoje Cristo, Hoje Cristo te quer libertar. olha a segunda estrofe assim: tu procuras Procuras a paz desse mundo, em prazeres que passam. prazeres que passam em vão. Oh, glória a Deus, olha aí. Mas na última hora da vida, eles não te satisfarão. Meu amigo, vamos lá. Meu amigo, hoje tu tens escolha. Vida ou morte? Morte, qual vai Eis que nós aceitar? coloquemos essa noite diante de vós, o caminho da bênção e da maldição. Pode ser. A Bíblia diz: escolhe, pois, o caminho da vida para que vivas. Hoje Cristo te quer. Se queres aceitar Jesus, meu amigo, como Salvador, Glória a Deus. nós estamos aqui para orar a teu favor. Ah, mas eu não queria ir. Aonde você estiver, amado. Se você drobar o joelho e orar ao Senhor Jesus, receberá automaticamente o perdão dos pecados. E se hoje ainda partir para a eternidade, vai ser conduzido pelos anjos para o lugar de descanso. Os anjos é quem vem fazer o traslado. Glória a Deus. Que diferença, amigo. Que diferença. Anjos da parte de Deus, enviados por Deus para lhe trasladar até a glória celestial. Mas se não, amigo, lamento, mas concluo dizendo: a condenação é para todos aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Que Deus em Cristo nos ajude cada dia mais. E nós vamos nesse momento da conclusão do trabalho. Convido os irmãos para de pé, nós orarmos ao Senhor, agradecido a Deus por toda a vizinhança que nos suportou, pelo senhor proprietário desse estabelecimento comercial, a proprietária, muito obrigado. De vez em quando a gente vem aqui e fala uma zoada, né, irmão? Mas é uma bênção de Deus. A bênção do Senhor, ela enriquece. E aos moradores aqui da nossa esquerda, da rua Ariparreira, todos os moradores aqui da frente, aqueles que estão lá longe, tem tanto ali, já entrou um bocado, mas nós estávamos com muitos irmãos ouvindo, mas estão ouvindo ainda dentro de casa. Da Vila Naval, esse som está indo longe, aí tem outra rua aqui por trás. Nosso muito obrigado. E na hora que quiserem aceitar Jesus como Salvador, a irmã Isolda mora aqui, crente em Jesus, mora mais outras irmãs aqui, né, irmã Isolda?
Mora muita vizinhança crente, né? Tem muita vizinhança. Pergunte a eles como é que deve fazer para aceitar Jesus como Salvador, que eles vão ensinar. E vão orar por vocês. Além de ensinar, ainda vão orar e vocês vão ter esse encontro com Jesus. Vai ser ligado lá na glória celestial, lá no cartório do céu. O seu nome vai ser registrado no livro da vida. Que maravilha! Glória a Deus. E a nossa igreja fica logo aqui pertinho também. Quer assistir um culto com a gente, quer ir aprender mais da palavra, a rua Ferreira Nobre, bem pertinho aqui de você, aqui na Guarita, existe ali uma congregação chamada Assembleia de Deus, congregação Novo Viver. E logo aqui também no Alecrim, na Praça Gentil Ferreira, próxima à Praça Gentil Ferreira, existe um templo chamado Templo Central das Assembleias de Deus no Rio Grande do Norte, a qual nós somos ligados. Aqui na Presidente Bandeira existe também uma congregação, Congregação Presidente Bandeira, Igreja Polo do nosso setor também, que nós somos filiados a ela, e por aí vai. E qualquer igreja evangélica que prega a salvação em Cristo, a fé em Jesus Cristo, pode ir lá e com certeza será bem recebido. Nós vamos, agradecido a Deus, convidar o irmão José. Glória a Deus. Vem, irmã Maria, fazer essa oração final, amada. Quiser vir mais ela, irmão José, vem também, amado. Chega para cá, ora os dois. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite, na presença do Senhor, por mais um trabalho feito, para a honra e glória do nome de Jesus. Pai amado e santo, estamos aqui nessa noite, meu Deus, para te agradecer, Pai, para te dizer obrigado, meu Deus, por mais uma noite, por mais um trabalho realizado, meu Deus, na tua obra. Senhor, obrigado, meu Deus, abençoa, derrama tuas bênçãos, Senhor, sobre a tua igreja, sobre os ouvintes, meu Deus.